Olha como ele vem, começando mais um podcast. E hoje, pela primeira vez, eu tive que fazer um grupo do WhatsApp para organizar isso aqui. Acredite se quiser, porque para organizar essas feras aqui, além de meus amigos, ter que organizar um grupo numa sexta-feira, fim de mês, com esses caras de vendedores. Imagina a treta e o rolê que é. Então, divirta-se com esse podcast, a gente vai aprofundar muito. Muito obrigado, Bruno, Cássio e Danilo, por estarem aqui essa noite maravilhosa. Obrigado. Valeu, Espina. Todo nosso. Eu tô muito feliz. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Essa gravação é hoje. Eu diria que eu tenho mais medo do que... Mais medo? Mais medo, muito medo. Mas é uma honra, porque cada um de vocês tem umas histórias muito boas. Eu ia falar uma história, mas são várias histórias. Eu acho que essas histórias conectam com os nossos ouvintes. São as pessoas que trabalham com vendas, com marketing, focado em empresas, desafios. Mas o mais importante, que a gente quer trocar ideia hoje sobre essa rotina do que como vocês estão construindo o cenário e mudança na carreira de vocês e para as empresas. Queria que vocês se apresentassem. Vou começar pelo Bruno. Boa. Beleza, pessoal? Bom, eu sou o Bruno. Eu tenho basicamente aí alguns aninhos de história com Salesforce e com Braze. Mas eu sou uma pessoa que veio da engenharia, né? Uma pessoa que veio da engenharia elétrica, um ramo totalmente diferente, né? Dan, Cássio, você também sabe bastante da minha história. E sou aí do interior de São Paulo, americana. E moro em São Paulo já faz 4 anos e meio. Passei por Floripa. Teve uma boa mudança aí, né, de cidades, né? Isso aí. Autodidata esse menino. Fora as línguas, né? E você, Cássio? Prazer, pessoal. Meu nome é Cássio. Eu sou gerente de vendas da Zorro. Tenho aí um pouco mais de 10 anos em vendas. Passei por RD, OMI, algumas referências. Tive uma boa sorte de ter bastante mentores, pessoas muito importantes ali que me ajudaram. Cameli, pessoal todo da RD, tem várias pessoas muito boas. Então, foi muito bom, me ajudou muito nessa trajetória. E hoje estou conseguindo liderar o time da Zorro, né? Zorro é a terceira maior Big Tech ali do mundo. E, cara, minha história em vendas foi muito parecida com o que o Lábia falou. Eu tava fazendo engenharia mecânica e surgiu ali a oportunidade de eu trabalhar com vendas, aquela coisa, né? Ninguém sonhou, né? Mas quando você é picado pelo bichinho das vendas, você entende, né, como funciona, aquilo começa a te atiçar, né? E eu gosto muito de estudar, né, como que a psicologia, né, como que as palavras vão entrando, né, na nossa cabeça, como que aquilo afeta a gente nas nossas decisões. Aí o resto virou história, né? Sensacional. Boa, Cassião. Bom, eu sou o Danilo. Eu também tenho, acho que mais de 10 anos já em vendas, deve ter dado uns 10, 11 anos. Economista e a minha entrada em vendas, acho que foi... todo mundo dentro meio nada a ver, né? Porque você não chegou pra sua mãe com 17 anos, quer fazer venda. Ninguém fala. O meu, no caso, já começando aqui a bagunça que a gente vai fazer nesse podcast, eu tinha atlética lá na minha faculdade, né? E aí tinha algumas áreas que você trabalhava financeira, marketing, organização de eventos. E no meu caso, eu entrei na área comercial lá. Eu fazia parceria com posto de gasolina, por exemplo, para ganhar 10% de desconto pros associados. Aí, beleza, né? Minha ideia nem era entrar em vendas. Era, sei lá, fazer trainee, entrar em Ambev, essas empresas da vida aí. E aí surgiu uma oportunidade que pedia experiência na área comercial. E eu, como bom vendedor, não tinha e falei que vamos aí, né? E vamos ver se a galera me passa nesse negócio. Passei. Minha ideia era começar em vendas e depois ir para outra coisa. Mas, cara, gostei. Tô aí há 10 anos. Eu tô agora na Salesforce, fazer quase 2 anos, como executivo de contas. Já passei também por RD. Passei por outras empresas que são do ramo de RH. A Kenobi, que foi comprada pela Gup. Talent Academy, e sempre na empresa nesse ramo de tecnologia aí. E também para falar um pouquinho de água. E o que faz gostar? De vendas, cara? Putz, o Cássio pegou um tema aí que eu gosto bastante, que é psicologia. Eu comecei a estudar psicologia quando eu tinha uns 17, 18 anos de idade, assim, achava um tema muito, muito legal. E aí, quando eu fui ver, eu lembro certinho, a primeira vez que eu falei, cara, isso aqui tem tudo a ver. Eu tava numa reunião na DB1, foi a primeira empresa, que é essa empresa que eu falei, e tava tendo uma reunião executiva, ainda era moleque, né? Nem conhecia nada. E aí um dos diretores chegou e falou, começou a fazer uma análise da sala ali.
cara, vai sentar tal pessoa em tal lugar, a gente vai falar olhando diretamente para esse diretor aqui, porque esse cara aqui não é uma pessoa que gosta do nosso produto, então a gente tem que descredibilizar ele. Então eu vi que ele tava fazendo uma análise psicológica mesmo, do que ele, como que ele ia ter mais chance de fechar o negócio. E eu comecei a ver, vendas é psicologia. É você tentando convencer uma pessoa que a sua solução é a melhor para um problema dele. Aí começou todo o resto das outras coisas, né? Que relacionamento, vendas ajuda muito em outras áreas pessoais também. Então você começa a ter mais desenvoltura para várias áreas da tua vida. Então acabou, e também paga bem, né? Depende do quanto você vende. A maioria das pessoas fala por causa de dinheiro, de grana, de vendas. O cara que falar que é vendedor e não gosta de dinheiro, ele tá muito mentiroso. Com certeza. Mas também tem que ser bom resiliente, né? Porque muito. Mas aí é o perfil dele, né? Porque geralmente, se a gente pega ali aqueles estudos de perfil comportamental, o vendedor não pode ser esse cara que aceita as coisas, que ele tá tranquilo com isso. Ele tem um perfil mais dominante, ele tem um perfil mais influenciador, criativo, porque tem que buscar criatividade na hora de solucionar, aí depois a gente joga pro suporte e resolve aí. Vende. Então, essa relação CSM e vendas é maravilhosa. Eu até falo que o vendedor ele tem que ser amigo de toda a galera de suporte. Porque ele salva a gente, então tem que entender pra saber onde que tá as nuances, né, que ele pode trabalhar. Mas é muito o que o Danilo falou, cara, a psicologia em vendas eu acho muito divertida. Eu acho que essa é a palavra, eu me divirto muito fazendo, que você, cara, deixa eu testar isso, deixa eu entender. E depois vira um mapa mental pra você trabalhar com as pessoas. É padrão, a maioria dos vendedores tem muitos amigos, consegue conectar muito fácil. O Bruno aqui... Esse cara aqui, então, pelo amor... Amizade com o poste. Eu acho que eu sou um pouco diferente, né? Eu não fui do cara que estudou psicologia, etc. Mas eu sempre fui o cara que gosta muito de gente, muito de pessoas. Então, se relacionar às pessoas, genuinamente é algo que eu tenho. E aí, né, comecei nessa questão da engenharia e tal, até que um grande colega nosso, né, que eu vi, virou e falou assim, cara, você tá usando o seu potencial a zero aí, né? E ele era pra estar aqui também. Era pra estar aqui também. Uhum. Inclusive, o próximo vai ter que fazer. Tem que fazer. E aí nessa pegada que a gente começou a conversar, e ele falou assim, cara, eu acho que você tá no lugar errado. Eu falei, pô, estudei 6 anos de engenharia, fiz cálculo que nem maluco aqui, pra virar agora e mudar pra marketing, né, pra vendas. E aí, na primeira tentativa, deu muito boa. Fiquei um tempo, fui acompanhando, ouvia, né? Ele falou, nossa, acho que dá pra fazer isso. Mas acho que mais do que você convencer que é a melhor coisa, né? Uma coisa que o Dan falou que é importante. Mas é você ouvir genuinamente o que o cara precisa. Então, você ouvir essa dor e conectar com o que você tá oferecendo. Por isso que falam que os melhores vendedores são aqueles que escutam mais. A gente tem 2 ou 2 ouvidos e uma boca, afinal. Né? Melhor a gente falar pra caramba. Ouvir o melhor, aquele que fala só... Porque tem... Cara, entrevistar vendedor é a coisa mais difícil. Fazer... Não consegue, né? Porque ele vai falar pra caramba, vai falar, e você fala, putz, olha que situação. Né? E muito no gogó, eu vendo areia até na praia. Como é que pode ser, né? E hoje o que eu vejo quando tem essa escuta ativa, por exemplo, o Dan é um cara mais, né? Eu te vejo um pouco mais assim, né? De ouvir mais, assim. Provavelmente, sim. Eu acho que reuniões, primeiros 10 minutos de reuniões que você faz com o cliente, você tem que falar 10%. É apresentar, dar um pitch e ouvir o que ele tem para falar. E tem outro ponto ali de vendas, acho que nós três aí, quem não gosta disso não tem como trabalhar com vendas, que vendas é a área com certeza que tem mais adrenalina. Eu curto esporte muito e eu acho que vendas é o que mais se assemelha a isso, né? Você tá sempre ganhando ou perdendo todo mês. E isso, cara, traz aquela montanha-russa. Tem momentos da tua vida, da tua carreira, que você vai estar se sentindo um lixo. Que você vai olhar e falar, cara, não vendi perdi deal, perdi negócio. Não devia ter ido. E vai ter o dia lá que você vai se sentir o príncipe das Arábias lá, né? Fechei um deal grande aqui, eu sou o cara foda. Sensacional. Então esse negócio saber viver com esse balanço. Quem é vendedor tem que gostar um pouco desse negócio de adrenalina, ficar se motivando através disso, porque é tudo menos monótono, né? Sabe o que é engraçado? Eu comecei a colocar essa pergunta na entrevista. Perguntava para as pessoas se elas praticavam algum esporte. Se ela tem essa disciplina de fazer isso e ela tem esse lance de competição forte nela, pelo que a gente tem contratado realmente dá certo. Porque é exatamente o que você falou, a pessoa que está em vendas, ela tem que ter esse tesão por competição, saudável, né? Dela conseguir se esforçar e se superar. E eles tinham uma dificuldade de contratar alguém que não tem nenhum tipo de objetivo, não sabe muito bem o que quer, não tem um background de ter uma experiência, uma disciplina em alguma coisa na vida,
muito difícil essa pessoa dar certo. Sim. E aí cair naquele setor da soft skill que, cara, não tem como você trabalhar. Total. Vai ser aquele vendedor que você vai ficar empurrando ele, vai lá, vende, faz isso, e o cara não tem uma motivação, não tem nada, não tem uma vontade própria. Ele talvez não tá ali na área certa. Então esse perfil, por exemplo, hoje a gente corta. E aí a gente vai pro tema desse podcast de hoje, que é rotina. A gente vai falar sobre rotina, que isso tem tudo a ver. Se ele tem uma rotina, sabe lidar com nuances, sabe lidar com momentos altos e baixos da vida e como que a gente continua isso. E aí eu tô curioso pra saber de vocês hoje, essa é a minha curiosidade, como é que como é que é a rotina de vocês hoje? Como é que é a rotina, como é que é o processo? Porque a gente sabe que rotina tem a ver muito com organização, né? Eu acho que o perfil do vendedor também tem que ter organização. Eu e o Danilo definitivamente não somos bons exemplos, né? Sabe exemplos. muito bem, não dá nem pra mentir aqui. Eu acho que brincadeiras à parte, né? O vendedor, eu falo que ele não tem horário pra trabalhar, né? E como é que é a sua rotina? Não tem. Então, esse que é o ponto. Você não tem horário. Então, se você não se organizar e parar um momento pra fazer as suas coisas, você vai trabalhar 24 horas por dia. A gente tem horário que a gente tá ali meia-noite, estamos fazendo coisa. Então, prospectamos mexendo no LinkedIn meia-noite, vendo o que tá acontecendo no mercado. Mas isso é um negócio muito legal, que o vendedor, acho que ele tem uma flexibilidade pra trabalhar que é muito boa. Porque você pode fazer alguns horários que não fazem sentido num trabalho comum, que tem horário fixo, né? Mas também você tem que tomar um certo cuidado. Então, eu posso dar o exemplo de rotina meu, que eu sou um cara que gosta muito de dança, né? Todo mundo sabe. Então, organizar pra você poder fazer as coisas que você gosta, que é o momento de você tirar aquela pressão também, que é o que o Fábio estava falando. O vendedor, ele é pressão 24 horas por dia. Né? Você tá sempre pensando. No momento que você vendeu, tá beleza. Aí não vendeu, começa a pesar. E aí você tem que ter um momento também pra você sair. Então, cara, fazer um esporte... Nós somos da academia, né? A gente acaba indo bastante. O Cássio também vai, né? Ele vai fingindo um pouco mais fino do que vai. Mas, então, pra mim, dança e academia são coisas... E a dança te ajuda na sua rotina? Muito. Inclusive... Até pra fazer demo, lá, você tá lá? Eu tô na demo, inclusive eu faço na mesa de pé. Eu tô fazendo passinho de forró enquanto eu apresento. E muito do que você falou é exatamente... Eu acredito muito que a venda é um processo, né? Não é só... tem a questão das palavras, tem a questão de você ser criativo e é um processo que você vai aplicar. E tem que ter essa disciplina. Do meu lado, é um pouco diferente da realidade dos dois, como eu tô gerenciando o time. O que eu faço é deixar muito claro esses rituais. Por exemplo, ritual que não pode faltar, que eu acho que é o principal para um gestor, é o Pipe Review. Cara, o Pipe Review, quando você faz com o vendedor, você consegue entender e ficar claro ali, ter a big picture de, cara, o que tá dando errado, o que ele precisa fazer, o que eu posso apoiar ele. Porque o gerente de vendas, ele precisa ser um cara que vai apoiar o vendedor, né, tirar todo o estresse dele, para ele conseguir brilhar e trazer todo o potencial. Se você trouxer estresse pro seu vendedor, cara... Explique pra nós o que é um Pipe Review. Eu ia falar isso! Esse é o momento... Como fazer um Pipe Review? Aqui pra vocês hoje, como fazer um Pipe Review by Cássio. Vai, Cássio, vai. Cara, bem Step simples. by step. Primeiro, tem que ter todas as negociações que estão na etapa ali de negociação, de fechamento, dependendo de como você divide o seu funil comercial. Perfeito. A gente divide ali no fechamento, então tem algumas características para a conta estar lá. Primeira característica dela, tem que já ter todos os influenciadores e decisores ter visto tecnicamente a ferramenta e mesmo que ela tenha custado R$0, ele falou, cara, ela resolve um problema. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela tem que ter chegado já no board, já tá na... Cara, já estamos na mesa aqui, todos os decisores assistiram. Por quê? Se passa só para um influenciador, não passa pelo decisor, aí, cara, ele vai falar, vou apresentar. Imagina, a Zorro tem mais de 60 ferramentas, mais de não sei quantas funcionalidades em cada uma delas. Se o vendedor nosso demora 3 meses para começar a ficar minimamente sabendo alguma coisa, como o cara vai apresentar de um dia para outro? Não tem como. E o último é você ter todo essa data, o que a gente chama de mutual close play indefinido. Porque às vezes o vendedor, o que ele quer? Eu quero fechar no dia 30 do mês. Mas não funciona assim nas empresas, principalmente quando a gente está pegando o mercado mid-market enterprise. Tem uma quantidade de stakeholders muito grandes que vão Perfeito. na definição. Então você tem que programar com eles. E como que é essa programação? A programação é o seguinte, você vai dividir com ele. Cara, beleza, nosso plano pra gente fechar que você precisa, quando que você gostaria de estar? Gostaria de estar no dia 15 do mês que vem. Tá, o que precisa ter? Quais são as áreas que precisam assistir a demonstração? Quais são as áreas que precisam ter o ok técnico? Quem que vai olhar para bater o martelo? Quais são os valores? Então você vai mapeando cada área que vai ser apresentada,
depois que apresentou, beleza, vai para um financeiro, vai para um jurídico, vai para o board da empresa, e você vai mapeando e vai pedindo as atas. Tá, quanto tempo que demora essa etapa para vocês, mais ou menos, quando vocês já contrataram, ou que você tem de expectativas. Vai desenhando. Aí vai chegar, cara, baseado nisso, então dia 15. E é legal que quando você sai de uma reunião assim, você tem esse acordo com o lead. Aí você desbloqueia aquele gatilho de, basicamente, compromisso que você tem. Você não vai ser o vendedor mais chato, que você está pedindo uma coisa para ele. Você está um acordo. Plano. Exatamente. Então, se ele não puder, ele mesmo vai falar para ele, pra você, desculpa, Bruno, não deu pra gente fazer porque eu tive um problema, tive que sair mais cedo e a gente tirou a reunião que era para decidir, que era ontem e vai funcionar na terça. Então, ele mesmo vai voltar para você. Você não vai precisar se preocupar, você vai tirar o seu peso de ser o vendedor chato. Então, você precisa ter isso. Tudo isso é para o vendedor chegar ainda para o Pipe Review. Então, todas as negociações estão aqui. O trabalho do gestor no Pipe Review é analisar cada uma deles. Beleza, essa empresa A, já tem tudo, bate com esses pontos, está tudo definido, entende? Por que eles não fecharam agora? O que falta? O que a gente está trazendo? Qual que é o cenário deles? E ele vai entendendo essas nuances. O gerente, ele sabe muito bem, às vezes, quando dá para dar, às vezes, um desconto a mais, uma condição especial, alguma coisa que dá para fazer. Ele tem que usar essa criatividade para ajudar. E deixar o vendedor falar assim, cara, já tentei isso, eles não podem por causa disso, tem um budget que vai fechar até coisa, o que dá para fazer? E vocês trabalham em conjunto. Então, a ideia é você ajudar. É realmente, cara, ser um brainstorm. Essa reunião que eu recomendo para os gestores cara, 1 hora por dia para cada vendedor. Vai demorar muito, mas é a reunião mais importante que tem. Porque os outros rituais que também são importantes, mas esse define a tua meta, que é a receita que vai entrar no final do mês. E outros, cara, que a gente pode falar como a rotina de one-on-one, a rotina ali de... Eu gosto de fazer uma reunião de início de semana e de final pra gente ver como que tá os dias. E às vezes alguma de descompreensão quando a gente vê que o time tá mais estressado. E é bom também, as pessoas às vezes esquecem de falar como é bom promover um happy hour, né? Promover encontros com o time para eles criarem essa reunião. Conexões. Porque em um dado momento, mesmo que você comece treinando o time, você não vai conseguir fazer isso aí para sempre. E não que você não vai fazer, mas tem que ter uma forma de ser automático. E o teu time pode fazer isso por você, se você ajudar eles. Sensacional. No meu caso, cara, o Bruno falou, organização não é o forte da pessoa. Que inclusive eu trabalhei na Kenobi lá, né? Na época a gente tinha parceria com alguns testes de análise de perfil comportamental. Algumas coisas minhas já davam muito altas, comunicação, ambição, essas coisas, davam muito alta. E a minha principal característica baixa era a organização. Muito baixa. E isso já tem livros, pessoas que falam sobre isso. Organização é um gap de vendedor. Porque o vendedor tá pensando uma coisa aqui, tá pipocando um WhatsApp ali do cara falando que precisa mandar contrato pra ele. Então, porra, todo mundo tem TDAH hoje, mas eu acho que eu realmente tenho. Realmente é alto. Porque eu esqueço coisas, com certeza vou deixar alguma coisa nesse estúdio aqui pra começar. E aí o que acontece, né? Na Salesforce especificamente, minha rotina hoje ela é muito mais louca. Eu não sei se eu tenho uma rotina no dia a dia, eu faço isso sempre. Só que o que eu já vi, que realmente na área de vendas são algumas coisas que são rotinas essenciais. Eu já trabalhei em outras empresas, principalmente RD, que tinha um processo muito bem definido. Cara, eu nunca vi um vendedor que tem número de atividade muito alta ser um mau vendedor. Exato. Se o cara tá ligando o dia inteiro, se o cara tá falando com o cliente o dia inteiro, ele vai vender. Ele pode melhorar a taxa de conversão dele, mas o cara tá marcando reunião, velho, pô, o cara que marca 10 reuniões com uma taxa de conversão de 20% é melhor que o cara que marca 4 e tem uma taxa de conversão de 30%. Começa por aí. Exato. Então, rotinas de vendas, quando a gente está falando para a pessoa conseguir se organizar ali, é entender quais são as coisas que você vai realmente dar resultado no final do dia. E aí é entender, cara, reunião com o cliente. Quanto mais reuniões você conseguir ter com o cliente, e isso eu fazia muito na RD, porque na RD eu trabalhava com gerenciamento de parceiros lá. Uma das minhas principais métricas era touchpoint com os caras. Quantas vezes eu estava conseguindo falar com cada pessoa da minha base, por exemplo. E a gente também trabalha com base de clientes, né, na Salesforce, então quantas vezes eu estou falando com os meus clientes também ao longo do mês, são coisas que eu analiso. Se eu fico muito tempo sem conversar com determinada pessoa. Mas para quem está vendo isso aqui, está entrando numa área de vendas que é mais, vamos dizer assim, máquina de vendas, né? Que tem aquele processo básico de chega o lead ali do SDR, do BDR, você marca uma reunião inicial de discovery, você faz as propostas. Cara,
primeira coisa é fazer atividade igual um louco. Você tá começando a área de vendas, aí liga igual um louco. Liga igual um louco. A gente tem até um termo que a gente chama de warm-up call. Quanto mais você fala, melhor você fica nisso. Então você começa o dia e você... Método PPT, né? Pega o telefone e liga. E aí, no final das contas, é você conseguir, depois disso, tentar analisar cada etapa do processo. Vendas é um funil, né? Então, aonde você está travando? Putz, eu tô conseguindo falar com muita gente, tô conseguindo levar muita gente para minha etapa de processo de proposta. Mas na proposta trava. Então, vai lá e revisa a sua proposta. É basicamente essa a ideia. E conseguir criar essas rotinas para você entender como está cada uma dessas etapas do processo. E aí, otimizando a partir disso. Eu acho que esse fluxo de rotina que a gente pensa é entender o que faz, o que dá certo e fazer atividade. E eu acho que complementando também o que o Dan falou, depende também do tipo de empresa que você atua. Acho que eu posso dar o exemplo meu aqui agora, que em Salesforce eu atuava bastante com empresas de médio e baixo porte. Então, small e growth business. E agora na Braze eu tô com Enterprise. Então, quando a gente fala de rotina, isso muda muito. E a forma com a qual você lidar com essa rotina. Até o próprio ciclo de venda faz sua rotina mudar. Perfeito. Né? Então, você tem também que ter esses touches, e é um ponto que o Dan falou que é bem importante. Quanto você está em contato com esse cliente. Exato. Então, em deals que são mais longos, isso é mais forte ainda. Às vezes, em um deal, né, nas outras, pega bastante deal menor, que acaba acontecendo mais rápido. Então, o número de touches acaba sendo menor. A Aspira fala muito isso nessa... eu acho que ia até puxar esse assunto, porque, cara, quanto mais touches você faz, com certeza, é o benchmark. Mas não é o que o mercado atua. Tem cliente que desiste no 6º ponto de contato. Hoje, em média, os clientes da Maes precisam fazer 22 para ter a primeira reunião. Eu não lembro qual que era o estudo, mas é um estudo. Alguma das empresas foda aí de mercado que fez esse estudo, que na média, depois de apresentar uma proposta, um vendedor precisa fazer, eu não lembro o número exato, mas acho que 6 ou 7 follow-ups para fechar. Sim. E na média os vendedores fazem 2. Ou seja, conta não fecha. Ou seja, conta não fecha. Exatamente. E aí, você, a pergunta que eu falo, beleza, em base em rotina, processo, como que manter esses touch points aquecidos? E qual que são as suas orientações, suas loucuras aí que você... Essas mágicas que você faz aí para manter... Porque é um ciclo maior, 180 dias, tem que falar mais de 5, média 9 stakeholders. Exato. Que precisa criar esse comitê de compras. O desse aqui é acordar falando e dormir falando. Assim. Isso eu faço bastante mesmo. Enquanto eu tô dormindo, acho que eu tô falando também, né? Mas eu acho que é estar em contato sempre, né? Então, na rotina... Quando você pensa num dia mais longo, você falou de 180 dias, quem me dera fosse isso. Às vezes acaba sendo mais longo ainda agora. Então tem deals que vão durar 1 ano e eu sei disso. São empresas gigantes que você tem que falar com muitas pessoas. Por mais que o ciclo seria que se fosse um stakeholder, você seguiria ter mais 3, 4 que vão interferir no deal. Então é você realmente estar presente e falando com essas pessoas, entendendo o que dói também do outro lado. Às vezes você soluciona a dor de uma área, mas tem outra que vai estar envolvida que você não mapeou. Então você tem que olhar para essa área, entender o que dói para eles e o quanto que solucionar a dor de uma área influencia na outra área. Eu tô percebendo muito isso agora nos dias que eu tenho trabalhado. E para cada um uma personalização diferente, isso que é interessante. Diferente. E aí divide o centro de custo de área, como criar esse comitê de compras e a dor do pessoal que tá ouvindo aqui. Cara, como que eu mantenho aceso isso, sabe? Como que o ponteiro vai estar aquecendo, porque daquele kick tão frio, os primeiros touch points, tá frio, e como é que eu vou aquecendo isso ao longo da jornada? Porque, eu fiz uma reunião, convidei ele para um evento, depois mandei um brinde, fiz um almoço, como que isso vai aumentando essa temperatura aí? Eu acho que um outro ponto também que ajuda muito nesse sentido, estar presente, seja ele em evento, seja ele em almoço, seja ele em jantar, mas também conectando. Então, muitas das vezes o que eu gosto muito é de conectar clientes com prospects. Então, hoje, por exemplo, na Braze, eu cuido apenas de new business, eu não cuido de base instalada. Mas eu tenho contato com as pessoas que são cuidadores da base. Então, até mesmo agora no evento que a gente foi no CMO Summit, a gente teve vários clientes que a gente conectou. E aí faz muito mais sentido, porque genuinamente esse prospect está conversando com um cliente que usa, não é o vendedor falando, né? É lógico. O Braze lá fala assim, faz sentido pra você por causa disso. É uma prova Mas social, cliente, né? Exato. Eu fiz isso, fez sentido. E aí você marca. Eu gosto muito de marcar essa conversa e às vezes nem participar. Mas deixar eles conversarem porque eu sei que faz sentido. E que o que vai sair dali é o que realmente ele tá procurando.
É, uma coisa o vendedor e o cliente vendendo, falando de você. Então, eu acho que é bem legal essa estratégia. Faz muito sentido o que ele falou, porque exatamente a gente usa isso como processo e a gente passou a fase que a gente não fazia na Zorro, né? A gente não conectava e quando começou a conectar, cara... Sensacional. Muda bastante. Sensacional. Tem duas coisas que eu fiquei até pensando na sua memória, tá, Bruno? Lembrar de fazer todas essas atividades, tarefas, cara, primeiro eu acho que de tudo é ter uma ferramenta boa para fazer isso e depois colocar esses espaços e conforme você vai fechando os deals, você ter esse handoff de, cara, o que deu certo, que a gente consegue aumentar um pouquinho aqui ou consegue usar de estratégia. Com certeza, pra gente, o que mais funciona também é conectar com outros clientes. E, cara, jantares, a gente chama de petit comitês ali, que a gente junta clientes e prospects, chama eles, mostra case e, cara, realmente fica muito mais fácil. Tem uma analogia que eu faço bastante, Spinelli, isso aí eu vou até fazer um jabá pra você, né? Vieram aqui pra isso, aparentemente. Ele fala, vamos bem de mim. Se a gente traz amigos, entendeu? Strategy. É do latim, né? Do latim. Depois eu mando Pix, tá? Mano. Mas cara, tem um ponto que eu acho que é essencial pra todo mundo que trabalha com vendas. E isso aí bate muito em psicologia que a gente fala. Você não lembra o que você comeu 3 dias atrás. Às vezes não lembra a janta do dia anterior. Eu não lembro, eu acho que eu não lembro de ontem, por exemplo. Muito provavelmente. Isso, e quando a gente tá falando de venda complexa, tem muitos momentos que ela bate muito com venda de varejo. Então, ontem, por exemplo, eu podia estar lá na Amazon pesquisando pra comprar alguma coisa. Se não fosse uma coisa extremamente essencial, tô sem geladeira em casa pra uma geladeira, cara, existe chance grandíssima de no meio desse processo minha mãe me ligar e eu esquecer. E eu nunca mais comprar isso. Ou demorar 3, 4, 5, 6 meses para comprar isso. Isso acontece até em vendas enterprise. Você tá lá, você vai conversar com uma pessoa. Você fez uma reunião com ela. Você mapeou dor, você fez um monte de coisa. Legal, o cara tá com isso na cabeça. Amanhã tá menos. Depois de amanhã tá menos ainda. Então você vai tendo um desaquecimento natural do deal se você não manter contato, se você não fizer touch. E aí a gente tá falando do nosso amiguinho aqui, Spina, que a gente fala muito de touch, quando a gente tá falando de account-based marketing, de account-based sales, etc. Que a gente trabalha com esses fluxos onde a gente consegue trazer experiências pro cliente, né? Para ele continuar tendo você na cabeça em vários dos momentos ao longo da venda. E isso é extremamente importante. Às vezes a gente faz... já devem ter tido casos aí, todo mundo, né? Putz, fiz uma baita numa reunião. E o cara sumiu depois. Por quê? Porque o cara achou uma baita da reunião ontem e depois esqueceu. Já foi. Ou mudou a prioridade. O cachorro dele ficou doente, brigou com a mulher. Cara, acontece essas coisas. O financeiro da empresa foi lá e falou que tá dando pau em algum lugar. Por isso que é tão importante a gente manter acesa o fluxo do deal. Total. E continuar fazendo a pessoa ter prioridade. Para isso, cara, fez uma reunião muito boa, você precisa estar em contato com o cara ali dia sim, dia não, ou dia sim, dia sim. Senão isso vai esfriar, isso vai morrer. E se você não está fazendo isso, principalmente em vendas enterprise, o seu concorrente está fazendo. E aí linka também bastante com o que o Cássio falou, né? Para você fazer isso, você tem que ter mapeado antes. Quem são as áreas envolvidas, quem são as pessoas. Porque você começa. E é uma coisa que eu sinto muito hoje eles começam a falar entre eles, dentro da própria empresa. Então, quando faz sentido... tá com um touch, tá com outro touch, isso começa a rodar dentro da própria empresa, o conceito do que você tá falando, e aí a conexão começa a acontecer. E aí você... É um loop infinito, né? Exato. Começa a falar, eles vão te chamar, poxa, eu gostaria que você mostrasse pra uma pessoa que você me falou. Essa pessoa vem atrás de você, e o negócio começa... Aí realmente você ganhou corpo, e aí não cai no esquecimento que o Dan tava falando. Porque por mais que uma pessoa muitas vezes tem outras prioridades que apareceram, a outra área que foi envolvida em algum momento de alguma reunião vai acabar citando. E isso faz a roda girar, principalmente em enterprise. Muito. E no caso, assim, né, eu vi muito dessa... acontece muito, né? Por eu ser uma empresa early stage, né? A Maestro é um software de orquestração relativamente novo no Brasil. Todo mundo pensa, e os seus clientes? Tem como eu falar com alguns? Isso acontece muito, bastante. E uma dor dos nossos clientes hoje é que eles não terminam os pontos de contato, que é a principal métrica nossa. Porque... vocês sabem disso, que quanto mais pontos de contato eu fizer, maior minha entregabilidade na conta-alvo e eu consigo desenvolver o relacionamento. Então, se ele desiste no 6º ponto de contato e eu sou 22 para ter a primeira reunião, ele fala, putz, eu não estou conseguindo avançar nesse processo comercial, eu preciso entregar mais ações. Beleza, a gente não tem tanto budget. Provavelmente quem está ouvindo, não. Como ser criativo nessa história aí? Eu vou começar com mais... com o cara que dança ali, se vira, se balança ali com os pratos e aí? Como é que faz isso? Eu acho que você fica sempre em conta. Por mais que você não tenha eventos, você não pode ir para um evento, alguma coisa nesse sentido,
é você chamar pra estar próximo e eventualmente estar numa reunião. Não precisa, pode ser um almoço pra você entender. E aí, acho que é uma outra coisa que é legal. Eu faço isso muito, acho que desde pequeno, né? É genuíno, realmente. Eu gosto das pessoas e ouvir as histórias deles. Então, aí, pra você não perder esse ponto, é a pessoa também lembrar de você como pessoa. Né? Então, é eu lembrar do Cássio, que eu sei que ele gosta de fazer determinado esporte que seja. Ele gosta de academia. E você ter esse contato com a pessoa fora também do contexto de trabalho também é legal. Então, às vezes, você não consegue ficar chamando um time inteiro para uma almoço que não tem o budget, por exemplo. Mas você ter esse contato próximo como humano. No fim do dia, eu lembro disso, uma história bem legal. Quando eu fiz o trainee na Itália, que eu fiquei 1 ano lá, na última etapa, foram 2 pessoas do Brasil para lá. Foram 1.000 inscritos para uma vaga. E aí foram 2 pessoas. E na última etapa, o CEO fez uma pergunta para mim que foi muito legal. Ele falou assim, cara, você fez engenharia e tal, por que vendas, né? Aí eu falei, cara, porque eu gosto de pessoas. E aí, genuinamente, eu gosto de ouvir as pessoas falarem o que elas gostam. E eu me interesso pelo que elas falam. Então isso eu acho que acaba criando essa conexão que mesmo que você não tá num brinde ali a mais que traria a pessoa pra perto, ela quer conversar com você. Ela quer saber, ela quer te contar alguma coisa. E acho que isso tem... Eu, por exemplo, não sou um cara que estudou muito vendas. Todo mundo que me conhece sabe. Eu faço isso porque eu gosto. Isso eu acho que é uma dica legal. É uma ótima dica, na verdade, porque é exatamente essa conexão. A gente tem um cliente que foi... A gente estava no CMO, né, a Zorro. Teve um cliente que ele foi no stand e perguntei, né, pra ele, cara, como você tá? Você tá satisfeito? Um grande cliente nosso, da parte de saúde. E ele falou, cara, no começo teve algumas coisas que a gente precisou alinhar entre o suporte, mas assim, de longe... Vocês são as pessoas que mais deram atenção. Vocês falaram, tipo, te ligavam, tava aqui. Vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem que, cara, eu tô em São José e, cara, vocês passaram por lá, tiveram um evento, chamaram. Vocês já conhecem eu pessoalmente. É exatamente isso que o Laber falou. Então, você cria, de fato, uma conexão. Quando você cria essa conexão com a pessoa, ela vai também tentar... Tem essa reciprocidade. Ela vai tentar te ajudar. E ela vai ser até mais clara, porque o grande problema é esse, às vezes, que acontece. A gente não consegue entender porque essa conta não fechou, o que está acontecendo, que a pessoa, sei lá, não pode falar. E quando você cria esse grau de intimidade, a pessoa desabafa com você. E só, aí, voltando com o Lávio, falou, só cria se você criar essa conexão. A gente até usa, o termo de follow-up relevante. É você pegar, sei lá, ou alguma coisa da empresa ou dele, que, tipo, falar, tipo, não, tô te ligando que... Você falou que gosta de tênis. Cara, tá tendo um campeonato aqui de tênis. Até lembrei de você. Você tá pela região, não sei o que você gosta, eu vou participar. Cara, vai gerando isso. Você vai criando essa conexão. De pouquinho em pouquinho ele vai entender que, cara, você não é só um vendedor. Você não tá sendo um vendedor. Você tá sendo realmente um parceiro dele. E é impressionante, assim, quando... É a minha primeira vez trabalhando com vendas bem enterprise. Eu não trabalho com enterprise, tem um segmento de enterprise na Salesforce, mas enterprise é muito enterprise, né? Então, mesmo trabalhando em middle market lá, são empresas muito grandes que eu atuo lá dentro. E é impressionante o quanto... Cara, eu já fui pelo caminho de eu estudei muito vendas, né? Pegava os livros de Predictable Revenue lá e escutava um monte de coisa, e ouvia podcast, lia livro. E quando você está entrando num trabalho mais voltado à máquina de vendas, por exemplo, a RD era muito nessa linha, né? Você tinha que vender... Tanto que tinha um dos diretores de vendas lá na RD que chegava na mesa de todo mundo todo mês, todo dia quase chegava. Já vendeu hoje? Isso eu lembro. E aí era meio que isso, tinha que vender uma conta por dia. E aí aí é muito processo. E aí é playbook mesmo. É chegar e falar, cara... Volume é isso aqui. Volume. Fiz, eu tenho que entender se tem negócio, se não tem. Fiz meu processinho legal. Quando você tá falando de venda mais enterprise, o relacionamento bate de uma forma, cara, que você tem que entender muito bem o como que... às vezes, você tem a melhor solução, você tem o melhor preço, só que o outro cara tem um relacionamento melhor e ele fecha o negócio. Exatamente. E aí, assim, o que acontece? Eu vou dar até um exemplo aqui, né? Eu fiz uma venda esses tempos atrás, eu tava viajando, e eu tava num barco lá nos Estados Unidos, tomando um champanhe lá, eu mandei uma foto, falei, assina a porra do contrato, com perdão da palavra aqui, pra eu poder beber aqui tranquilo, sabe? E essa foi a intimidade que eu consegui criar com o cara, e
por que isso? Porque você acabou tratando a pessoa como sendo mais um amigo, ou pelo menos uma pessoa que a conversa não fica somente naquela parte profissional, e você faz a pessoa também ter outras lembranças de você fora da parte Com certeza. de empresa, né? E pegando aquela parte que você falou, Espina, de como fazer isso, cara, tem várias formas, mas o que você gostaria de fazer de verdade com uma pessoa no geral? O que você gosta de fazer? É sair pra fazer um happy hour? Isso aí é bom pra cacete pra fazer com o cliente, na verdade. Muito. Dar um brinde pra pessoa realmente olhar toda vez lá pra um bichinho que você deu pra ela, alguma coisa assim, e lembrar de você. Então são formas de você estreitando esse relacionamento. E Enterprise é relacionamento. Total. 100%. Mas como começar isso aí tudo, né, também, né? Porque, tipo, eu até trouxe o adesivinho aqui, ó, que eu sempre faço quando os contatinhos, o pessoal vai falar, vou marcar reunião com você, Espina. Vou marcar reunião com você, vou ver e te aviso, né? Coloquei até um negócio... Como é que a gente acaba com o vou ver e te aviso? Esse acho que é o ponto mais difícil na vida, né? Você ficar batendo na porta até encher o saco, né? Acho que essa é a palavra, né? Mas, de novo, aí o Cássio falou um negócio muito legal, que tem que fazer como é que você falou? Follow-up relevante. Tem que fazer sentido, né? Então, muitas das vezes, você pegar uma notícia que você viu sobre aquela empresa especificamente, que pode ser uma dor. Uma coisa que também eu tenho feito bastante ultimamente é gerar ou levar conteúdos que façam sentido para aquela área da empresa. Eu participei recentemente aí de uma gravação, que é um relatório que a Braze lança anualmente de engajamento com o cliente. Então, ela fala de tendências de engajamento com o cliente. Então, mandar esse conteúdo, eventualmente, para um cliente que trabalha nessa área, que eventualmente é uma dor dele. Inclusive, chamar o cliente para participar do estudo, que é legal, aí dá palco para ele. Aí é sensacional. Isso é muito legal. E aí ele vai printar aquilo, vai colocar ali, ó, participei do estudo. Exato. Isso aí que você falou é bem interessante de dar palco. A gente testou num evento que a gente fez na Zorro, que era a parte de suporte. A gente tem uma ferramenta que é o Zorro Desk, que ajuda ali na parte de agentes, de suporte. E o interessante foi... A galera dessa área de suporte, a gente tá muito acostumado. Quem palestra? Galera de vendas, de marketing. Não tem. A gente chamou vários palestrantes de empresas gigantes. Cara, abriu um monte de relacionamento e conta pra gente. Sensacional. A gente tá dando palco pra eles exatamente isso. Vai muito nessa linha do estudo, você vai colocar... A pessoa tá aberta. Tipo assim, tinha uns que foi até engraçado a mensagem ali do nosso marketing convidando. Eu, tipo assim, posso? Tipo assim, a pessoa realmente estava genuína, a pessoa se sentiu maravilhada, né? E é ótimo isso. Então, tem essa questão da parceria de você fazer com o seu cliente. Então, acho que é um caminho muito bom. Eu acho que assim também a gente podia entrar numa linha de histórias disso, né? Quais foram os melhores deals que vocês tiveram? Se teve alguma situação assim? Porque como iniciar esse processo pode ser um negócio difícil, assim, para quem tá... querendo, como é que eu vou trabalhar contas nomeadas, né? O Danilo já deu um exemplo que mesmo uma conta média é uma questão de relacionamento. Como é que a gente pode iniciar isso se vocês têm alguns aprendizados aí de trazer de deals, alguma coisa que vocês podem compartilhar, claro? Eu acho que eu tenho 2 casos legais aqui. Um de 20 dias e um outro de 2 anos. É quase igual, os 2 dias. E por coincidência do destino, o mais rápido foi o maior. E ambos aconteceram na época que eu estava na Salesforce. O de 15 dias foi uma coisa muito legal, assim, que a gente... Foi, inclusive, o maior deal na época em small business. Esse foi um caso que veio de inbound, então existia levantada de mão, tinha um interesse ali. Mas as pessoas técnicas eram a dor ali, né? Então, a gente precisava mostrar tecnicamente. A gente fez todo o processo, eles já conheciam, né? Mas eles queriam ver toda a parte de API, que era algo mais complexo. A gente envolveu pessoas bem importantes lá dentro para mostrar isso. Só que eu lembro que a nossa manager na época, inclusive a manager do Dan hoje, que é a Bruna, a gente fez uma trucada mesmo no cliente ali, né? Então, se eu te mostrar isso, existe mais alguma coisa que impediria você de seguir com a gente? E aí, de todos os stakeholders, a gente ouviu um não. Então, tá tudo bem. É o único ponto que falta. E aí, terminamos a agenda, né? Validamos com essa pessoa técnica. Tá faltando alguma coisa além disso? Não, eu estou tranquilo. Então, e aí, vamos ver os próximos passos. Aí, te puxou de volta, falou, então, conversamos sobre isso, faltava esse ponto. Atendemos. Vamos mandar, então, para vocês avaliarem agora o contrato. E foi exatamente isso. Seguiu muito rápido.
O outro de 2 anos foi bem diferente, foi uma prospecção totalmente outbound, que era uma empresa do setor financeiro, que veio de parcerias com os outros times que a gente tinha, claro, uma quebra por core e marketing, né? Sim. E aí o namoro aconteceu, a empresa teve muitas mudanças naquele ano, mandou gente embora, teve Aí tem que fazer tudo de novo, né? processo tudo novo, existia, claro, resquício, né? Sabiam o que era, que tinha essa conversa. Mas a negociação Mas parece que tem que engajar fazer tudo de novo, E né? conquistar pessoas de novo. Essa é a palavra. Mas que teve o contato antes e estavam convencidos que era, né? Poxa, isso atende o que eu quero. As pessoas novas ainda não estavam convencidas. Por mais que fazia sentido, talvez pra você agora não faça. E aí foi recomeçar o processo. E aí foi... E eu lembro que essa foi muito legal, porque a assinatura, assim como o Dan falou do champanhe lá, essa assinatura aconteceu entre Natal e Ano Novo. Eu tava em Floripa, na casa dos nossos amigos lá. E aí eu fiz a mesma coisa, mandei mensagem e falei, posso abrir o champanhe? Posso colocar o tender pra assar aqui? E foi desse jeito. E isso foi muito legal. Porque tanto ele quanto a gente já tinha um relacionamento muito próximo. Então foi uma questão de ganhar confiança também. Eu lembro que o COO era uma pessoa extremamente analítica. E eu, né... Isso é uma vantagem, né? Eu sei usar Excel. Então, mais, menos vezes dividir, a gente usa na calculadora e a planilha na Excel. E aí eu lembro que ele tinha uma questão de budget lá, que na cabeça dele fazia sentido com o que ele tinha naquele momento. E aí eu falei assim, olha, vamos fazer uma conta com o que você tem hoje com o fornecedor atual. Ele falou, não, mas eu consigo trabalhar num desconto com ele aqui para melhorar. Eu falei, vamos simular isso aí. Eu já sabia do número que ele ia chegar. Quando eu montei a planilha, mostrei, ele falou, não, eu consigo chegar. Eu falei, então, você percebe que mesmo você chegando nesse nível de desconto, a sua operação não para de pé. Então você tem 2 opções. Ou você reduz a sua operação, porque você não tem budget para isso, ou você aumenta o seu budget. Exato. Então nessa eu ganhei a confiança dele, porque eu provei para ele que o número não fechava. Então essa foi uma venda assim, apesar de estar em small business, foi uma venda bastante complexa, porque teve muita gente envolvida no processo. Cara. Então acho que esses foram os 2 casos que para mim... E manter aquecido o desafio, né? Falar tudo de novo, como é que muda pessoas, dança das cadeiras, você pode perder toda a famosa dança das cadeiras, é verdade. Cara, tem alguns pontos que você falou que é legal a gente puxar, porque às vezes a gente pensa que essa prova de números funciona melhor no Enterprise. E na verdade não. Nem sempre. Porque funciona muito melhor no segmento de mid e de small, porque o cara, ele tem um board menor pra... O budget deles é mais fodido. E esse cara, ele não necessariamente ele tá preocupado em contratar a ferramenta top of mind. Ele tá preocupado em realmente reduzir os custos deles. E no Enterprise, ele tá muito preocupado, às vezes, com essa questão da prova social dele, da autoridade que vai gerar. E quando você traz números do Enterprise, você não coloca números assim, tipo, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Você contou a história, tipo o que o Bruno fez agora. Você vai contar a história com os números, que isso convence. Por quê? Você vai ter 15 pessoas no Enterprise pra você convencer. Nesse daí você vai ter, tipo, 1 ou 2 pra convencer. Então, troca muito a forma que você vai apresentar. Uma coisa que funciona muito na gente na Zorro, que a gente tem... Cara... A gente percebeu que quando a gente estava indo nessas contas que eram mid-market, enterprise, eles tinham uma dor muito grande, que a gente tem parceiros na Zorro, né? Que eles fazem a parte da implementação. Acho que na Salesforce, na Braze, não sei como... Acho que é similar isso. O que a gente faz? A gente traz o parceiro, a gente traz o nosso suporte e a gente traz o vendedor. Então, os 3 vão sentar para conversar e a conversa é unificada. É uma coisa só que a gente tá falando, tipo assim, não... Porque o grande medo, às vezes, que eles têm é, cara, beleza, eu vou contratar, beleza, quem vai implantar? O implementador não conhece, mas assim... E quando faz reuniões diferentes também, né? Esse problema é que tá todo mundo desalinhado. Como colocar todo mundo na mesma sala? Porque eu chego a fazer a reunião lá da Maestro, apresento... Tem como você apresentar pra mais uma pessoa? Aí tudo de novo. Faz tudo de novo. Exatamente. Aí é o saco. E, cara, isso muda muito o jogo. Porque... Quando as empresas veem que dentro da nossa empresa e até com os parceiros a gente tem um discurso alinhado, cara, essa empresa... Você ganha muita confiança. Ganha muita confiança. Porque tem um real medo, principalmente na implantação. Imagina, um CRM, sei lá, 500 pessoas que vão usar, 300 pessoas. Você trocar isso. Não tem uma empresa que vai falar assim, não, tranquilo, vamos trocar amanhã. Vamos embora. E assim, mesmo quando eles estão assim, não, já fiz todas as contas, eles já ficam assim, mas será que implantar vai fazer isso mesmo? Então quando você traz, você tira essa dor. Não existe mais. Mas e o caso de sucesso?
O caso de sucesso é esse. Melhor deal. Faltou a resposta. Cara, o melhor deal que a gente teve foi muito parecido com esse. Tem várias questões. Tem essa questão que eu falei, que é você trazer o parceiro junto. E é um deal que, quando a gente começou as tratativas, durou 2 anos, tá? O primeiro ano dele, a gente tava super esperançoso pra ele entrar. E chegou na reta final... Hoje sim. Hoje não apareceu a figurinha do Galvão Bueno. Exato, não rolou, a gente perdeu pra um concorrente nosso e a gente ficou chateado. Mas eles falaram assim, cara, a gente fechou por 1 ano mais só pra gente, tipo assim... A gente gosta de vocês, a gente quer tentar, mas a gente não tá convencido. E a gente, depois, o que a gente fez? Sentou de novo, traçou todo o plano de novo, quem que tinha que envolver. Colocou até... trocou o vendedor que tinha, que a gente percebeu que também tem uma coisa bom de se ler. Às vezes, num tipo de conta, o tipo de perfil que você está lidando, tem vendedores que vão se lidar melhor ou não. E dependendo da conta, dá pra gente ajustar assim. A gente colocou um vendedor que tinha características que combinavam com as pessoas que estavam lá. Esse vendedor conseguiu, tipo assim, criar essa empatia, essa relação. Até teve uma hora que teve uma história legal. Era uma vendedora, tava vendendo pra uma CEO mulher. Então ela ficou tipo assim, nossa, me vejo em você, o mais nova. Cara, que não cria essa conexão. É outra coisa. Isso é legal. Aí, trazendo o parceiro e o nosso suporte junto, e trazendo isso, cara, tinha reunião, que a gente saía da reunião, já tinha happy hour com a galera. Então, cria-se uma conexão, já tava dentro. Tanto que quando veio a conta, era mais do... Cara, eu sei que vai vir essa conta. Já tá esperando a hora. Exato. A data já tá aqui, cara, não tem como, é impossível. Os outros concorrentes que estavam lá é só pra assinar aqui. Eles traziam dicas pra gente, falando assim, cara, ó, o concorrente vai pegar e vai fazer um evento X pra gente. Pô, vocês não conseguem levar a gente nesse evento, não. Eu pego o teu ingresso, não pego o dele. Então, esse é o nível. Já era. Os concorrentes ali é só pra completar aqueles 3 orçamentos e não ter. Aí foi... Sempre faz isso, né, cara? Sempre faz isso, né? Pega os orçamentos pra dar uma... Né, mostrar valor. Fazer a famosa parede. Parede. Já sofremos com isso, eu acho que todo mundo. Cara, no meu caso tem uma venda mesmo que eu fiz que eu acho que é legal de falar, mas eu não tem uma outra que eu acho que não é um case de sucesso, não é uma venda, mas virou um case de sucesso geral que eu tive consultoria já, né? Tá aberta ainda, inclusive, mas eu não tô trabalhando mais com ela. E aí era consultoria de vendas e marketing, né? E aí bate bastante um pouco no que acho que você também tá fazendo, né, Espina? Só que no meu caso era treinamento pros caras, tal, implementação de sistema, não era focado em ABM especificamente, era tentar fazer o que o cliente precisava. E é legal, porque eu tava dando consultoria para vendas, né? Então eu descobri uma forma de fazer um pitch com os caras que ficava muito legal, porque eu chegava para eles, fazer uma prospecção normal mesmo, tal, tentar fazer vários touch points, etc, conseguia marcar uma reunião. Eu começava a reunião falando o seguinte, ó, se você não gostar dessa reunião aqui, não me contrata, porque eu vou ensinar você a fazer isso aqui. Aí eu chegava pro cara e falava, ó, daqui a, sei lá, 2 dias eu vou te fazer follow-up, porque é o que seu vendedor tem que fazer. Então eu comecei a criar um negócio do tipo, cara, eu vou te ensinar... walk e talk, né? Eu vou te ensinar a fazer o que eu faço. Eu tô vendendo pra você. Se você não quiser comprar de mim, não adianta a minha consultoria, porque é isso. E ficou... já foi falando o que vai fazendo. Né? Era muito massa. Eu falava, eu tô fazendo isso aqui por causa de XYZ e tal. E a venda em si, que foi recente, inclusive, foi ano passado, foi na Salesforce, foi com uma empresa grande do setor de saúde. E nesse caso específico, para entender a estrutura, né? A gente trabalha com a Salesforce, tem vários produtos, a gente trabalha com algumas gamas de produto. Eu, por exemplo, trabalho principalmente com o de marketing lá na Salesforce. O projeto começou com a empresa dizendo eu não quero conversar sobre marketing. Aí uma par minha que trabalha com outros produtos chegou e falou, dá meia hora da sua atenção pro Danilo, escuta ele meia hora pra gente ver isso aí. Ela foi super parceira, obviamente, né, porque ela poderia conseguir o projeto sem mim. Fiz uma apresentação de meia hora, dei meu nem sabia que ia ser essa. Chegou não foi nem planejado, ela só falou, entra nessa reunião aqui. É aquele lead que vem meio quadrado, né? Tenta dar teu show aí, mostra. Se vira, né? Se vira. A galera, give your jumps, né? A galera gostou. Imagine se você soubesse que era pra dar o seu melhor, então. Velho. Aí... Já vendeu triplo. Já tinha vendido na hora daí. Não tem cota. Mas nada, aí, cara, fizemos todo aquele fluxo, tá, Espina? Depois disso, cara, follow-up, brinde, jantar executivo, chamamos a galera pra São Paulo, fomos pra lá, pra cidade deles e tudo. E aí o que deu orgulho mesmo, no final das contas, é que o projeto em si não envolvia marketing. O CEO da empresa, a gente fez a apresentação, a minha apresentação, de uma apresentação de 3, 4 horas, foi 15 minutos.
E aí depois a gente ia ter depois dessa apresentação com o pessoal mais operacional, ia ter o conselho. Uhum. No conselho tava o presidente e um monte de gente que a gente não conhecia. Uhum. O presidente falando, teve um monte de assuntos. Quando chegou na hora de falar desse Salesforce, o cara chegou e falou, cadê o menino lá? No caso, eu. Aquele negócio que você apresentou pra mim, você consegue apresentar aqui agora? Eu falei, pô, consigo. Apresentei lá em 10 minutos. Ele olhou e falou, é isso aqui que a gente vai... Olha. Então é isso. Caralho. Aí Pô, foi... mas você pode perceber que uma apresentação de 3, 4 horas, quanto mais simples Melhor. é melhor, cara. Você falou 10 minutos, 10 minutos, um negócio que podia ser 4 horas. Quanto É o mais pitch do simples. elevador estendido, né? É. Mas foi isso aí, Espina. Acho que essa foi uma venda que me deu orgulho bastante. Sabe uma coisa que você falou que eu lembrei? No começo da sua fala, você estava falando que criou um pitch, né, para sua consultoria, para conseguir justamente aquela abordagem inicial. Uma coisa que os SDRs, a gente fazia muito na época da RD também, que era mandar figurinhas, às vezes, quando Nossa, eu faço. Até muito hoje, até bom. hoje. Gente, Eu tenho figurinha figurinha é engraçado. contente. Não, Essa aqui, não mano, já respondeu. tem várias dessa aqui figurinhas. também. Tem dessa aqui, depois eu mando no grupo. Figurinhas é engraçado. A pessoa às vezes não te respondeu, tá? Você manda uma figurinha engraçada, tipo assim. Não, tô vou aqui ver, te esperando aviso. Muito tô aqui bom. esperando sua resposta, um cachorrinho lá. A pessoa, desculpa, eu tava preso no... Isso é Cara, muito bom. Eu tenho uma muito boa que sou eu olhando pra cima assim, esperando o seu DocSign. Eu tenho... Cara, essa ela é espetacular. Manda assim. converte não fácil. tem como, ele não respondeu 2 semanas. Eu mando essa e vai responder. Não tem como. Tô esperando aqui. Para. O momento... Agora o momento é bom, hein? O momento agora... Tenho medo quando ele vai. Agora é bom, agora é bom. Preocupado. Vamos falar agora Johnny, cuidado, hein? Calma. Corte, Johnny. Calma, Johnny. Agora é a hora. É o melhor momento do podcast que a gente vai falar de vulnerabilidade. Yeah. Porque a gente fala só de acerto. E os erros? E aí, meu amigo? E os erros que vocês cometeram durante o processo? Compartilhe com a gente pra galera não cair mais nessa, ou também que vocês aprenderam, que foi um aprendizado, né? Porque através dos erros a gente fica mais esperto. Melhora, né? Melhor, o meu caso, eu acho que é uma coisa que eu trabalho todos os dias, né? Eu sou um pouco ansioso, com quem me conhece sabe. Só que não, né? Eu acho que é você saber até onde dá pra ir. Até que ponto eu posso pressionar o cliente. E isso é um ponto bem importante, porque às vezes você você acelera, você quer fechar aquele deal, você tem meta pra bater, vendedor tem meta pra bater. Esse mês eu preciso que esse deal entre. E às vezes não tá no momento de fechar. Mas você quer. E numa dessa, você perde o deal porque você queria naquele momento e não tá maduro o suficiente. E aí eu me lembro de um caso que chegou em compras e, cara, eu mandando mensagem à noite que eu queria que entrasse no dia 31. E isso fez o deal não virar. Porque aí entra toda a questão de relacionamento, a pessoa que sentiu também aquele momento ali uma pressão muito alta, e aí acabou virando o jogo. Uma pessoa que você cria relacionamento, às vezes um erro que você faz... Por pressionar demais, a pessoa não ajudou... Virou. Então isso eu acho que é um ponto muito importante que você tem que sentir até onde dá pra esticar a corda. E em deals menores tá tudo bem, né? Quando você trabalha com small business, você perdeu tudo bem, você tem um pipe pra cobrir. Agora, quando você vai para um enterprise, você tem você tem 5 deals no pipe, sei lá, pro ano, eventualmente. Se você perder um para cobrir ele, é muito difícil. Então, você tem que entender muito até onde dá pra ir. Acho que a dica que eu posso dar de erro, que é isso, é saber entender esse momento. Isso, acho que Mas é difícil saber esse momento, né? Porque, por exemplo, eu preciso fechar também, no meu caso. E o cara não tá lá, né? E não é uma venda urgente, cara. A gente não trabalha com escassez. É até amanhã e acabou. Ele pode fechar no próximo mês. Exato. E o planejamento é bem importante. Então, que aí vem no ponto que o Cássio falou, né, no começo. Planejar, beleza, a gente tem objetivo de um projeto. Talvez não é a prioridade 0, mas para quando você quer isso? É pro ano que vem? Cara, alinhamento de expectativa, eu acho que é o ponto. É você alinhar para quando você quer isso. Porque você não cria expectativa naquele momento e você não fica pressionando também o cliente por uma coisa que ele não tá querendo fazer. O mutual cost planning, isso a gente fala muito, assim. Salesforce faz, Braze faz, o Zoho faz. Eu acho que com isso que você consegue trabalhar o tempo. Cara, comigo é bem parecido. Tipo assim, a Zoho, quando a gente começou no Brasil, né? A Zoho tá, deixa eu ver, sei lá, como o site do Brasil há anos e anos, né? Mais de 10 anos. Mas eles decidiram montar a operação mais ou menos 4 anos. E saiu de uma operação que só atendia small para atender mid e atender enterprise.
E os gatilhos que funcionam em cada segmento são muito diferentes. Então, quando a gente começou essa virada, a gente começou a aprender também isso. Então, gatilhos bobos, assim, a gente falou agora a escassez. Cara, não tem como você falar assim pro Enterprise, ó, se você não fechar hoje, eu vou te dar... Acabou só amanhã, acabou o desconto. E foi um ensinamento até eu como gestor, porque eu influenciei o vendedor fazer isso. Aí o que aconteceu, cara? Acabou, cara, tipo assim, mano, eu sou CEO de uma empresa gigantesca, você tá querendo falar quando que eu vou pagar? Tipo assim, por quê? Tipo assim, E nem é por causa do desconto, nem o pau. Não, e depois você fica vendido, porque você já deu aquilo pra ele, na cabeça dele, do Enterprise. Então, cara, já era. Agora esse é o preço, se ele quiser mais. Então, cara, pior cagada. Você tem que entender muito bem qual que é o teu tamanho de empresa. SMB trabalha muito essa escassez, essa recompensa rápida. O mid-market vai ser essa conta de ROI, igual que o Bruno mostrou ali, que vai fazer detalhadinho. E o relacionamento está no Enterprise junto com o Storytelling. Se você não entende isso, perde muita grana. Muita grana mesmo. Então, isso daí dói. Esses erros, nossa, principalmente como gestor que você orientou a pessoa, nossa, ficava assim. E a gente recuperou, foi doída também. Foi aquelas coisas assim, ganhamos, mas só pela honra, né? No final. Cara, eu acho que tem duas coisas que... Uma tô tendo trabalho agora, outra eu já sofri, agora eu consegui ter mais tranquilidade, que acho que é mais do meu perfil. Eu considero meu perfil bem na parte consultiva, assim, de eu quero escutar o cliente, eu quero oferecer a melhor solução para ele, às vezes eu fico até pensando, putz, será que eu oferecer a melhor coisa? Será que isso aqui vai ser um bom produto para ele mesmo nesse momento? E aí, alguns anos atrás eu tinha muita dificuldade com contorno de objeção, porque não é muito do meu perfil ser aquele cara chato, e vendedor tem que ser chato às vezes, assim, e contorno de objeção, eu consegui fazer de uma forma que encaixasse no meu perfil, sem parecer chato, porque às vezes o cara chegava e falava, pô, Danilo, achei super interessante, mas eu não vou conseguir agora porque eu tenho outra prioridade, fala comigo daqui a 6 meses. Isso é uma objeção clássica, né? Tempo, prazo, período, etc. E aí eu meio que falava, putz, legal, vamos conversando, sei lá, algo assim. E aí, a partir disso, eu consegui chegar num modelo, pelo menos, de conseguir fazer esse contorno de objeção de uma forma que ficasse bacana. E eu acho que isso até é um ponto legal, né? Que até na consultoria eu fazia esse fluxo de contorno de objeção, porque é uma das partes que os vendedores mais travam, né? O cara chega e fala não pra você tem que ter alguma coisa na ponta da língua. Sim. E esse na ponta da língua meu começou com o que eu chamo hoje de amortecimento. Então, qualquer objeção que alguém joga pra mim hoje, eu começo amortecendo. O que é amortecer? Você não concordar com ele, mas entender. Entendi, então, sim. do tipo, cara, meu processo ele vai ficar parado por 6 meses. Ou qualquer outra objeção desse tipo. Você fala, pô, cara, entendo. Hoje em dia, inclusive, a gente tem que priorizar muito bem nossos projetos, porque a gente sabe a loucura que tá pra gente conseguir fazer tudo o que precisa fazer dentro da empresa. Eu ganhei 10 segundos pra pensar no meu contorno de objeção. Eu amorteci, eu me coloquei do lado do cara, mostrei empatia e agora eu vou tentar contornar. Aí eu viro e falo alguma coisa. Pô, cara, é a única coisa que tá pegando dentro da tua empresa aqui hoje, essa parte de prioridade, ou tem alguma coisa que você não ficou confortável com o projeto em si, por exemplo. E aí, fazendo uma rotina dessa, acabava que você conseguia fazer esse contorno de objeção sem ter afronta. Isso ajudava muito nesse processo. Então, acho que esses foram erros que eu cometi bastante. Eu com certeza deixei de fechar deals por conta de não contornar a objeção da forma correta. E uma coisa que eu tô sofrendo um pouco agora, que são empresas maiores, né? Trabalhando na Salesforce, conseguir mapear muito bem se você tá falando com as pessoas certas. Boa. Às vezes você tá com um processinho super legal lá dentro Mas e você não consegue mapear se essa pessoa certa para te levar pro fechamento do deal. Às vezes tem um par dele que teria que estar envolvido no projeto e você não tá ciente. Sim. Ou tem o isso é chefe importante. dele que o cara falou, não, o processo é comigo, eu vou passar pro cara. Sempre que não tem alguém na sua reunião, o cara que você fez a reunião vira teu vendedor. Exato. Essa é a ideia. Ou o cara tem que ser muito bom de vender o projeto dele internamente para quem vai comprar, ou esse cara tem que estar na reunião. Porque não é basicamente isso, você faz uma reunião com alguém, esse cara vai levar esse projeto lá dentro da empresa dele. Perfeito. Se ele não souber vender o projeto, ele virou o vendedor do teu projeto. Se ele não souber vender o projeto, não vai para frente. E ter isso mapeado é muito difícil quando as empresas elas acabam tendo muitas áreas, muitas coisas envolvidas, muita gente que toma decisão. Isso é uma coisa que é difícil. E eu, com certeza, já tive deals ali que eu olhei e falei, putz, não mapeei essa pessoa, não mapeei essa área, não mapeei esse processo, perdi, ou pelo menos, sei lá,
não foi pra frente de alguma forma por conta disso. Dentro da Maestro, geralmente os nossos clientes mapeiam entre 9 a 20 pessoas dentro da empresa para ter um gap ali. Se é 9 pessoas em média para fechar um deal, eu preciso pelo menos colocar algumas dessas para dentro, né? Porque vai falar com a outra, ela vai influenciar, vai ter o stopper, vai ter o dono do... vai ter o financeiro lá, o compras. E é importante ver os cargos aí, porque, por exemplo, não sei pra vocês, mas pra gente o cargo de TI, diretor influencia pra caramba. Influencia muito ele. Tipo assim, não é aprovado ser ele. E é importante não só diretor de TI e também pegar o beneficiário. Sim. Porque quem assina não é a pessoa que toca, Não. tem que estar confortável ali. Então, como você faz isso com total maestria, né, nesse projeto, para entregar o melhor ponto de contato dessa história? Uma coisa que eu percebo também que o Dan falou, às vezes você tem uma reunião marcada e tem uma pessoa que é super importante, é isso que é um erro que muitas vezes eu acho que eu fiz também, e hoje eu tento olhar muito para isso, se a pessoa não entra na agenda, às vezes você fica como vendedor, né? Eu não posso perder essa agenda, eu preciso fazer ela. Mas a pessoa que é importante não entrar, às vezes é pior você fazer ou você mostrar que é importante, porque assim, no fim do dia, por mais que você tá vendendo alguma coisa, você tá ajudando também. Então você precisa pedir alguma coisa em troca. Sim. Né? Então eu tô usando o meu tempo para te mostrar alguma coisa aqui que vai te ajudar. Então você sabe, se você não tá me dando o compromisso de trazer a pessoa que é importante, então peraí, calma, eu preciso dessa pessoa na agenda. Vamos remarcar. E esse é um erro que muita gente... Eu sou muito ansioso, eu já cometi muito esse erro. Não, então beleza, vamos fazer, depois a gente marca. O que acontece? Entra no que o Dan falou. Essa pessoa virou seu vendedor. Então, você nem começa a reunião de apresentar, nem demo, nada, antes Às vezes compensa você não fazer a reunião. Exato. Tem uma história boa, assim, né? Conta a sua. Não, assim, tem vários casos que isso aconteceu. Mas eu acho que de uma forma geral é você realmente, tipo... Cara, bater o martelo e falar assim, cara, eu preciso que essa pessoa venha. Não, faz pra mim que depois eu faço pra ela. E aí entra no que o Dan falou. Imagina, ou não foi o Cássio que falou. Cara, você tem vendedores que fazem um onboarding de 3, 5, 6 meses, dependendo do produto, né? Pra poder falar. Você vai entregar pra uma pessoa que não é da área, que não conhece a profunda, ela entendeu eventualmente os benefícios, mas vai passar pro decisor, será que ela vai passar a mensagem que você quer que passe? Então, às vezes, compensa dar um passo para trás e estender. Aí vem a questão, né, da ansiedade, tipo, de não vai fechar no dia tal, e você dá esse passo errado. É um movimento que você fez errado que, cara, levou pra um caminho que você não queria. Pode ser até pior. Teve um caso que aconteceu, foi recentezaço, tem um mês. Muito boa essa história, olha só. O cliente contratou, fechou, final de mês, o vendedor estourou a meta, arrebentou. Aí chegou 9 dias depois. É uma empresa familiar. O CFO é o filho do dono. Falou assim, não, a gente não vai contratar essa empresa. Por que a gente está contratando ela? Não entendeu o projeto, que a gente substituía, sei lá, 10 ferramentas que ele tinha. Falou, não vai contratar, tá pausado. Eu que decido e ponto final. E a gente tinha convidado eles pro CMO. Minha vendedora desesperada falou assim, Cássio, o que Meu a gente Deus. faz? E agora? Falei assim, cara, vamos fazer uma call antes com ele. A gente fez pra entender claramente, nitidamente, ele não tinha entendido o projeto. E ainda pra piorar, ele era uruguaio. Então piorava. Já tinha Língua já não ajuda. Língua não ajuda. Falava um português ali mais arrastado. Peruguenô. Peruquenô. As pessoas que estavam envolvidas eram brasileiros, mas esse daí não tava. Então já tinha também essa trava da língua. Aí, beleza, conversamos na reunião com ele. Foi uma reunião bem difícil. Não chegamos ali no coisa. Mas a gente continuou com ele. Cara, faz o seguinte. Se você quiser cancelar, tá tudo bem. Paz, a gente devolve o seu dinheiro. Mas vamos no nosso evento que a gente vai ter, o CMO, que a gente foi co-participador. Aí... Deixa eu te mostrar. Deixa eu te conhecer, mostrar pra você. E tinha uma sacada que a gente fez. Nesse evento tava o nosso country manager, que é o nosso diretor do Brasil, que é o Rodrigo. Rodrigo, ele é mexicano. Fala espanhol bem. Na língua já ajuda. Foi muito engraçado, porque esse cara chegou super ligeiro, assim, ele só entrou no stand, como se fosse um lead normal. Nosso diretor de marketing, o Jonathan, começou a atender ele. Começou a falar no pitch.
Aí na hora que essa vendedora viu, ele foi falar assim, ó, já brincando lá com eles, qualifiquei pra você. Ela falou assim, não, isso daqui quer cancelar. Ele, não, é que vocês entenderam errado. Eu não quero cancelar, eu quero... Entender. Eu quero entender aqui. Então mudou totalmente a perspectiva. Aí a gente juntou ainda, colocou o Rodrigo pra falar. Cara, era outra conversa. Ele saiu de lá, não, a gente nunca quis cancelar. Você entendeu errado. Você não tava entendendo nada, não. Não, é Noco, porque... Não, é que foi isso. Cara, foi outra coisa. E foi exatamente isso. O erro ali, não... É uma parte de erro, mas já tava fechado. Mas qual o impacto que pode acontecer? Às vezes, mesmo quando você fecha e você não colocou os decisores, cara, você pode tomar um change. Total. Doideira. Ó, vamos lá. A gente pode falar aqui mais horas. Quanto tempo aí, Johnny? Já tá mais de 1 hora? Como que tá os negócios? Eu acho que... Pô, vocês falam muito, Pelo né? amor de Deus. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero uma dica de vocês. Uma dica legal, um aprendizado foda. E também, o que vocês veem de futuro? Quero saber de cada um de vocês o que vocês veem de futuro, o que vocês enxergam, assim, pra carreira de vocês. Boa. Acho que agora eu vou passar pro Dan começar a dica. Bora. Cara, eu já falei isso aí, Espina, em outro podcast, inclusive, mas eu acho que é uma dica que vale muito pra galera, assim, que trabalha com vendas. O Brunão falou de ansiedade bastante, né? Eu acho que ansiedade é uma das coisas que mais pega com relação a vendedor, porque a ansiedade é um mal global, né, hoje em dia. Tem muita ansiedade no mundo. E vendas, ela traz aquela ansiedade, né? É a área que você vai ter mais ansiedade, porque você pode ou bater a meta num mês muito ou não bater por causa de um sim, uma assinatura lá do cliente. Você fica pensando nisso, cadê essa assinatura? Vai vir, não vai vir? Então isso desencadeia a ansiedade. E isso faz você, às vezes, na frente do cliente, perder venda. Porque se tem uma coisa que você precisa ter com o cliente, é credibilidade. Então, uma das coisas que eu acho que pra mim funcionou muito bem, e eu já falei isso de uma forma até mais brincando, assim, você pode falar água o que você for falar, mas você tem que falar com confiança. Ninguém tá 100% certo de nada. Sim. Cara, vai ter gente que vai discordar de você em qualquer âmbito da vida. Só que você tá vendendo lá o teu produto. Você tem que ter um mínimo de conhecimento da área do teu produto. Então, você precisa sentar e ter confiança no que você tá falando. Fala as coisas que você tá falando com o cliente com confiança. Se ele sentir, e isso é fácil de você sentir. Se ele sentir medo, se ele sentir que você tá muito prolixo, se ele sentir que você tá ansioso... vai gerar confiança. Quem que vai comprar, sei lá, um projeto de R$1 milhão de você se ele não tiver confiança na pessoa que tá falando do produto? Então, cara, a primeira coisa que você precisa entender quando você vai trabalhar com vendas chegou dentro de uma call, respira, vai com calma, fala com confiança, você entende do teu produto, você entende do assunto, o cliente tá lá pra te ouvir. A pessoa tem que estar confortável do outro lado. Acho que é só uma história, com relação ao que o Dan tá falando, é uma história muito boa. Quando eu morava em Florianópolis, quando eu tava começando, eu não sabia o que era lead. Entrei e eu não sabia o que era lead. De verdade, pra mim era tudo cliente. E aí tem uma vez que a gente tava falando sobre modelo de atribuição. Eu ia saber que era modelo de atribuição. E eu ouvia esse nosso colega falar. O Vini apresentou tal, e eu falei, puta, esse negócio é legal. Beleza, não tinha ideia o que era. Entrei num call, a gente tava falando sobre, e surgiu o assunto de modelo de atribuição. Eu simplesmente falei o que eu ouvi. Terminou o call, a gente fechou. O Vini chegou e falou assim... Cara, me pergunta, você sabe o que é modelo de atribuição? Eu falei, não. Ele falou, cara, eu realmente compraria depois do que você falou. Então, acho que link exatamente com o que o Dan falou. Óbvio, gente, a gente fala sobre determinados SKUs, sobre venda, sobre produto, porque funciona. Eu, naquele momento, sabia o que eu tinha que falar, só. Mas é o que o Dan falou, é você realmente mostrar que você tá ali mostrando uma coisa que faça sentido. E com confiança no quando você fala. Então, esse caso foi muito legal, porque eu saí, depois, obviamente, comecei a estudar, né? Agora você sabe o que é um modelo. Eu vi, não, mentira. Mas depois desse episódio foi bem legal. Eu vi bem na prática isso que o Dan falou. E tem até uma dica disso aí, que cara, é muito fácil falar, puta, não esteja ansioso, fala com confiança. Às vezes você não tá com confiança, né? Às vezes você não tá num dia bom, acontece. Tem uma dica para isso aí, quando você tá... para você tentar mostrar um pouco mais de credibilidade na forma de falar. Fazer curso de oratória é uma excelente coisa, já fiz 2 cursos de oratória, mas uma das formas mais fáceis de você conseguir passar credibilidade
é falar pausadamente de forma lenta. Então, geralmente, quem tá ansioso quer despejar a palavra nas pessoas. Por quê? Porque a pessoa acha que o que ela tá falando tá tomando o tempo do outro. Ou seja, eu quero falar tudo rápido porque parece que eu tô incomodando. Você vai ver que as pessoas que elas transmitem muita confiança, geralmente elas falam calmas, elas falam pausadamente. Então, é uma dica. Você não tá se sentindo muito bem? Controla a tua fala. Fala mais devagar. Respira. E isso vai casar com a segunda dica, que eu acho que você é muito bom nisso também, que é, cara, não adianta você só falar confiança, mas falar um monte de besteira, né? Às vezes até dá pra dar um somebody love ali, né? Não sei tal coisa, Olha o papo de vendas, hein? Mas uma das coisas que casa muito com falar com confiança é buscar conhecimento de tudo, do teu produto, da área, de outros Quanto temas. mais técnico, melhor. Você passa muita confiança. Você precisa ler, cara. Você precisa ir atrás, você precisa ir atrás de funcionalidade. Você não pode depender 100%, por exemplo, né? Lá na Salesforce a gente tem um cargo chamado de Sales Engineer. A pessoa que, na teoria, faz demonstrações mais aprofundadas. Você não pode depender desse cara. Como é que você vai vender um produto que você não entende? Não vende, não tem nem... Então, assim, além de você conseguir transmitir confiança, você tem que passar para o cliente uma visão de coisas que são realmente reais, né? E para isso você precisa estar estudando a vida inteira. Exato. Sim, sim. Eu também acho, cara, que quanto mais profundo você for, mais técnico, mais você vai passar confiança. A pessoa fala, cara, você conhece muito bem do produto e tal. Né? Eu vejo isso pela Maestro, né? Quando eu tô lá falando, pô, eu sou apaixonado por isso. É daqui que veio isso, isso aqui tem um porquê. Então, tudo isso faz a diferença na história, né? Na narrativa ali. E futuro? Futuro, cara, essa é uma coisa que eu acho que é das mais complexas de falar, assim, porque eu não faço ideia, essa que é a verdade. Assim, eu posso falar... eu quero vender amanhã só. Eu posso falar um monte de coisa super bonita aqui, eu tenho um monte de ideia e tudo, carreira, cara, empreender, tem um monte de possibilidade aqui. Tá bom, vai, então vai, até o final do ano, vai, eu te ajudar. Até o final do ano eu quero bater meta. Não, mas assim, eu acho que com relação a futuro, mesmo sem saber exatamente o que eu vou estar fazendo, eu não faço a menor ideia mesmo, porque eu vou estar fazendo daqui 5 anos. Nem com relação à parte profissional nem pessoal. Menos a pessoa. Talvez até menos, né? Mas acho que uma coisa que eu tenho clara, assim, com relação ao futuro é que eu gosto de fazer muito bem tudo que eu faço. Então... legal. Esse é um ponto extremamente importante. Não sei se daqui a 5 anos eu vou estar na Salesforce, vou estar em outra empresa, vou estar com a minha empresa, vou estar fazendo alguma outra coisa. Só que, cara, eu acho que isso é muito na parte de vendas, assim. Eu acho que qualquer coisa que você tenha ambição, tem ambição alta, pô. Vai... Fazer o seu melhor, né? Até se a ambição for, sei lá, se aposentar e viver de renda, você vai precisar fazer seu melhor pra tem que fazer, né? dinheiro. Senão você não tem, né, cara? Então, eu acho que com relação boa ao futuro, dica uma também. coisa que eu penso bastante eu vou, daqui a 5 anos, tá fazendo bem alguma coisa. Isso eu tenho certeza. Boa. Cassião. Começar com a parte ali, o Dan falou muito bem ali. Eu acho que o vendedor, a dica é, ele tem que saber bem do produto, tem que saber muito bem da empresa e ele tem que estudar. Eu acho que trazendo um outro nível para essa conversa, eu foco muito, o Lábio também comentou, que é pessoas. Você saber muito bem sobre pessoas, porque quanto mais você entende o perfil comportamental, como que você fala, qual que é o impacto disso para a pessoa, melhor você consegue guiar e trazer a pessoa para o teu papo. O que você quer que ela almeje. Por exemplo, você falou ali, quando a pessoa tem um amortecimento. Já é uma técnica de psicologia que é basicamente substituir tudo que você vai falar, mas você coloca o E. Você coloca tá, beleza, está com um problema no seu... Você tem outras prioridades. E como que você vai fazer isso? E traz isso para ele, entende um pouquinho ele, seja empático. Traga empatia e tenta entender realmente com ele. Então, se você estudar muito bem psicologia, como as pessoas tomam as decisões dela, o que vai impactar, vai ser muito mais fácil na hora de você vender. Porque tem perfis que são combativos. A gente tem um amigo, o Vini. Cara, o Vini é uma pessoa que ele é muito mais dados de você provar, cara, faz a conta aqui. 1 mais 1 vai dar 2, ele compra o teu produto, foda-se. Tá aí. Mas tem pessoas que gostam, tipo, cara... São mais emocionais. Emocionais. Você conta história pra elas. E você entendendo isso, tua vida vai melhorar, cara, 200%. Acho que essa é a minha dica principal. E futuro... Deus dará. A gente tava conversando isso ontem, né, Cassiano? Futuro, AI, as coisas, né? Nós vamos ser substituídos pela IA. Não, a gente... Eu sempre acho que a IA é um superpoder, gente. Assim, qualquer tecnologia é aquela coisa. Não vai substituir, acho que alguns trabalhos mais operacionais talvez sim, mas
Sempre vai ter um humano ainda, acho. Por mais de AI, eu falei brincando assim, né, mano? A gente não sabe o que a gente vai fazer, o que não fazer pro ano. Acho que o Dan trouxe uma coisa bem interessante, né, do que ser impecável no que você faz, né? Ser muito bom no que você faz já é algo que é um dos valores, né? Eu acho que traz aí o que não dá para prever o futuro, a gente não tá aqui nada para trazer previsão, o que eu vou ser, mas assim, tem muita gente que tem ambição, né? Então, fala assim, cara, como eu vejo, quero me ver como um bom vendedor, como as skills que eu quero ter, o que eu tô seguindo hoje, o que eu tô estudando, o que eu tô lendo, que o pessoal vai querer saber, né? O que os caras estão fazendo, né? Cara, eu acho que o principal objetivo é fazer a Zorro dominar o Brasil. Desculpa. Desculpa, Salesforce. A gente tá muito focado nisso, então a gente teve crescimentos muito legais nos últimos anos. O primeiro ano que eu tava foi 25%, o ano anterior foi 40%, esse ano a gente tá com crescimento para chegar na casa de 50%. Então, dominar e ver essa construção, cara, foi a primeira empresa que eu pude gerenciar o time de vendas. Ver isso acontecendo Da hora. E ter a minha assinatura é o meu principal objetivo. Sensacional, meu querido. Acho que o Cássio acabou roubando minha dica, né? Que eu falei muito de pessoas aí. Acho que esse é o ponto principal, mas uma dica que eu posso dar é, cara, seja feliz. Seja feliz no que você tá fazendo. Porque se você tá fazendo um trabalho e você não gosta, cara, isso vai pra qualquer área, não é só pra vendas. Então, tipo assim, você tá fazendo, você chega em casa e fala assim, puta merda, amanhã eu vou ter que trabalhar. Cara, você tá no lugar errado. Exato. Mas, cara, eu tava refletindo sobre isso, cara. Puta, você tocou num assunto muito top. Tava refletindo sobre isso. Tô umas semanas pensando, eu só vejo gente reclamando do trabalho. Eu tenho um chefe, eu tenho a minha chefe, não sei o que, eu odeio o meu trabalho, que não sei o que, um mau humor. Eu tô pra ver hoje quem tem gratidão. Chega em casa e fala assim, cara, amanhã eu vou levantar e vou fazer isso aqui. Cara, eu tô pra ver hoje pessoas pra agradecer mais do que reclamar. Sim. Tô tentando ver isso, porque assim, cara, eu fiz um exercício que começou a mudar muito a minha reflexão. Quando eu começo a acordar melhor do que ver reclamações. Quanto mais a gente começa a agradecer, me ferrei, errei aqui, que a gente falou de erros. Mas se a gente pensar, isso aqui foi um step do nosso aprendizado. Hoje a gente é muito mais maduro. Controlar a ansiedade, maturidade também. A gente eu vou ficando mais velho, vou ficando menos ansioso. Porque aquilo, eu já passei por aquele tipo de situação. E outra coisa que tá acontecendo. Agora, esse negócio do olhar de gratidão é difícil hoje. Ser feliz... E o que gera engajamento é desgraça. É desgraça. Reclamar, as histórias ruins. Polemizar. Cara, esse negócio de felicidade eu já ouvi, e não foi de uma pessoa só. Clientes, parceiros, etc. De me virar e falar assim, cara, eu gosto de fazer call com você. Porque eu vejo que você tem uma vontade. A energia faz a diferença. A energia faz a diferença. Faz. E de novo, eu falo assim, eu gosto mesmo do que eu faço. Eu gosto muito de entrar e falar. Então, quando eu fui entrar na Salesforce, eu tinha 3 meses de experiência com marketing. Não sabia nada. Ela foi me contratar, eu falei assim, cara, eu tô trazendo um cara aqui que deu uma porta. Mas ela falou assim, cara, eu vejo muita fome em você, eu vejo muita vontade. Então, acho que se você realmente gosta do que você faz, você vai fazer bem. Agora, se você assume um certo cargo por necessidade ou porque, né, é o que apareceu na sua frente, você não vai fazer bem. Então, acho que esse é um ponto que você tem que todo dia se avaliar e ver se você acha que você tá no lugar certo na hora certa. Que às vezes não tá e vale a pena repensar, às vezes. Acho que esse que é o ponto. E falando de futuro... Puta, cara, me vejo dando aula de dança na praia vendendo coco. Dançarino. Nova loira do Tchan. Vou dar aula depois. Não, cara, assim... hoje, principalmente quando eu penso em Braze, né? Que eu assumi agora em fevereiro que eu iniciei lá. Eu vejo muito uma possibilidade de crescimento muito grande, assim como o Cássio falou, né? Da Zou. Mas é muito mar azul pra gente ali. Tem um puta potencial legal. Então eu vejo uma possibilidade de crescimento muito grande dentro da empresa. Muito grande. Então, como o Bruno, né, poder fazer isso... Hoje eu tenho participado de muitos eventos lá. Então, representando a empresa mesmo, tendo contato com empresas grandes do mercado.
E se a pessoa, né, é o Bruno da Braze, então isso pra mim tá sendo muito legal, tá sendo muito diferente. Isso é legal. Foi uma escola Salesforce, mas Salesforce já é muito bem posicionado no mercado. E é legal isso Então, aí, isso é um desafio. É um desafio muito grande e muito recompensador. É bem parecido do que eu tô vivendo hoje. Eu tenho que muito educar o mercado pra galera falar, pô, que legal, eu conecto hoje com o Salesforce, com o Zorro, futuramente com o Blaze. Eu tô tentando... tentando uma hora vai, mas... cara, é o grande desafio do Mar Azul. Ali, galera ainda tem muita dúvida, ainda tem, né? Mas eu acho que trazendo um pouco desse lado de cada vez mais o cliente trazer case, né? Então eu acho que isso é um pouquinho a gente tá chegando lá. Exato. É foda, mas eu acho que são esses caminhos. É isso aí. Galera, estamos chegando no final. Porra, a gente falou pra caramba, tô com os amigos aqui. Galera, Conseguimos provavelmente não ser cancelados aqui. conseguimos, pessoal. Se você se divertiu, se você gostou, a gente nem tomou álcool nessa vez. Faltou você colocar. Faltou justamente pra não, né, a aguinha Influenciá-los. não influenciá-los, né? Então se você gostou, curte aí, segue o canal aqui, segue, dá o sininho, você salva aí pra você receber. Manda pros amigos, pras amigas, pros inimigos, qualquer pessoa, pra familiares. Manda esse episódio que foi muito legal, a gente aprendeu bastante, teve várias dicas. E é isso, e a gente se vê numa próxima. Até mais. Valeu. Valeu. Valeu.